Se eu te dissesse que R$ 25 por dia, um valor que muita gente gasta sem pensar em cafezinho, delivery, besteira no supermercado, qualquer taxinha no extrato bancário, compra por impulso. Olha, isso pode ser, esses R$ 25 pode ser o começo de uma virada real na sua vida financeira. Você acredita nisso? Eu vou te explicar como. Porque esse vídeo tem potencial para mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, investimento, riqueza e liberdade. Eu vou começar já fazendo uma provocação forte aí com você. O problema da maioria das pessoas não é falta de dinheiro. O problema da maioria das pessoas, né, quase todo mundo, é que praticamente ninguém aprendeu a transformar pequenos valores em crescimento real. As pessoas olham para R$ 25 e falam, isso não muda a minha vida, né? Só que esse pensamento repetido por anos destrói a possibilidade até mesmo de criar uma fortuna. Hoje eu vou te mostrar o que realmente pode acontecer se você investir apenas R$ 25 por dia durante um ano. Porque esse desafio ele é muito mais poderoso do que parece. Sabe por quê? A maioria das pessoas acaba desistindo cedo demais e precisa aprender a automatizar esse processo na prática. Eu vou ensinar isso direitinho. Mais importante, porque esse primeiro ano não é nem de longe a parte mais importante dessa história. Bom, mas fica comigo até o final, porque a última parte desse vídeo é justamente a que separa quem continua pobre a vida inteira, muitas vezes, de quem começa a construir patrimônio de verdade, sem precisar de milagre, herança ou salário gigante, tá? E se você gostou desse assunto, aproveita agora, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que vive dizendo que não consegue investir porque nunca sobra nada, né? E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos ao que interessa, porque olha, depois desse vídeo, a desculpa de que nunca sobra dinheiro para investir não vai colar mais para mim, tá? Então vamos lá. Agora, presta atenção nisso. Quando alguém escuta a ideia de investir um valor muito pequenininho por dia, normalmente surgem 3 reações imediatas. A primeira é, eu prefiro aproveitar o meu dinheiro agora. A segunda é, eu não quero esperar anos para ver resultado. E a terceira é, isso não vai dar em nada. Olha, essas 3 frases podem até ser razoáveis na cabeça de muita gente, mas escondem um erro mental gigantesco. Elas tratam dinheiro pequeno como dinheiro inútil. E dinheiro pequeno, quando encontra consistência e tempo, deixa de ser pequeno muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. A grande diferença entre quem constrói patrimônio e quem passa a vida só sobrevivendo não está necessariamente no quanto a pessoa ganha no começo ou no decorrer da vida. Está em como ela pensa sobre o que ganha. Olha só, tem gente que só enxerga o valor imediato R$ 25. Outras pessoas enxergam que esses mesmos R$ 25 podem se transformar no que eles podem se transformar se forem colocados para trabalhar todos os dias. Essa diferença parece sutil, mas é exatamente o que separa o consumo automático de construção de riqueza. E aqui vai uma verdade que é importante, tá? Esse vídeo não é sobre privação burra, guarda cada centavo. Não é sobre você viver sem alegria, não é sobre você virar uma máquina triste que só pensa em planilha. É sobre consciência, sobre perceber que uma parte enorme da sua liberdade futura pode nascer de pequenas decisões repetidas. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Riqueza não começa com muito dinheiro. Riqueza começa com um comportamento diferente diante do pouco dinheiro. Bom, agora eu vou falar sobre a conta simples que quase ninguém faz e o poder da repetição e constância. Vamos lá. Vamos começar do jeito mais direto possível. R$ 25 por dia parecem pouco. Isoladamente são pouco mesmo. É pouco mesmo, né? Em um único dia, esse valor raramente chama atenção, mas a mágica, e eu uso essa palavra com cuidado, está na repetição. Quando você multiplica esse valor por 30 dias, você está falando em aproximadamente R$ 750 por mês. Quando você multiplica por 365 dias, estamos falando em cerca de 9.125 em um ano. Só que aí mora o primeiro grande erro de quem pensa pequeno. Olhar para esses 9.125 e concluir que não é tudo isso. Pois é, esse pensamento é traiçoeiro por 2 motivos.
Primeiro, porque ele ignora que muita gente não consegue juntar nem esse valor em 12 meses. Segundo, porque ele ainda está olhando só para o dinheiro guardado, não para o dinheiro investido. Essa é a diferença que muda tudo. Guardar é importante, claro, mas investir é o que faz o dinheiro começar a produzir. Agora imagine esse valor sendo investido de forma consistente, sem depender da sua memória, do seu humor ou da sua disciplina diária. Imagine que todo dia aquele valor sai da sua conta automaticamente e vai para uma conta de investimento. Você não precisa decidir toda hora, você não precisa brigar com a sua vontade, você só deixa o sistema trabalhar. Isso muda completamente o jogo, porque o seu maior inimigo financeiro raramente é o mercado, quase sempre é o seu próprio comportamento. Olha só, a maioria das pessoas fracassa financeiramente não por falta de capacidade intelectual, mas porque vive em um modelo em que toda decisão depende do estado emocional daquele momento. Se a pessoa está animada, ela investe. Se apertou o mês, ela não investe. Se bateu vontade de consumir alguma bobagem, ela gasta. Se sentiu medo, tira o dinheiro. Isso é um desastre para qualquer plano de longo prazo. É por isso que a repetição automatizada vale tanto. Ela protege você de você mesmo. E agora vem uma sacada muito importante. Muita gente só respeita números grandes. Se ouvir 1 milhão, opa, é bastante, presta atenção. Se ouvir R$25, nem dá bola. Mas todo número grande que muda vidas foi algum dia um número pequeno que foi acumulando. A fortuna nunca chega anunciando grandiosidade no começo, só quando você ganha na loto, tá? Quando você ganha na Sena, Mega Sena, seja o que for. Ela quase sempre começa com uma decisão aparentemente pequena, repetida por tempo suficiente. R$25 por dia não parecem impressionantes, porque a mente humana gosta de explosão, não gosta de acumulação. Gosta do prêmio repentino, não do progresso silencioso. Gosta da história de quem ganhou muito dinheiro rápido, não da história de quem construiu com muita paciência. E é exatamente por isso que poucas pessoas realmente conseguem, porque prosperidade na vida real costuma ter mais a ver com repetição do que com emoção. Então guarda isso para a sua vida. A força desse desafio dos R$25 não está no valor diário, está na repetição diária. O que muda a sua vida não é o tamanho de uma única ação, é o tamanho do efeito acumulado de centenas de ações pequenas feitas com consistência. Bom, agora eu vou explicar a força dos juros compostos que enriquece algumas pessoas e deixa outros para trás. Vamos ver. Agora nós entramos no coração desse vídeo, presta bastante atenção. Se existe uma força financeira que quase todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente realmente respeita e usa, essa força se chama juros compostos. E eu vou te explicar isso de um jeito bem simples, sem complicação e sem papo furado, técnico desnecessário, tá? Quando você investe e o seu dinheiro rende, você ganha sobre o valor que colocou lá. Até aí todo mundo entende. Mas quando esse rendimento fica lá, continua investido e passa a render bastante, aí começa a verdadeira transformação. Você deixa de ganhar apenas sobre o que colocou no começo e começa a ganhar também sobre o que já ganhou. Então é os juros em cima do dinheiro que você ganhou, mais o dinheiro que você ganhou, e isso vai acumulando. No começo parece lento, e esse é o grande problema. Os juros compostos são humildes no início, mas monstruosos no final. Nos primeiros meses o crescimento mal chama atenção. Nos primeiros anos ele ainda pode parecer modesto para quem está ansioso, mas quando o tempo começa a empurrar esse processo, a curva muda completamente. É como uma bola de neve, pequena no alto, poderosa lá embaixo. É aqui que quase todo mundo acaba sabotando esse processo. A pessoa começa a investir, olha um mês depois, vê um ganho pequenininho, até uma pequena queda às vezes, e conclui, isso não funciona. Só que ela está julgando uma maratona na largada, nos primeiros 10 passos. Está cobrando de um processo de longo prazo um resultado de curto prazo. Isso não existe. Isso destrói mais patrimônios do que muitos erros técnicos, tá? Uma das maiores mentiras da internet quando se fala de finanças é fazer parecer que investir é emocionante o tempo inteiro. Não é, tá? Na maior parte do tempo, investir bem é quase
um tédio, é repetir o certo, é continuar mesmo quando parece pouco, é não surtar com pequenas oscilações para baixo, é aceitar que o enriquecimento verdadeiro não costuma parecer empolgante no começo. Agora, olha, pensa comigo, se alguém investe R$25 por dia e vê que no primeiro mês o retorno é pequeno, pode achar que não compensa, mas essa pessoa está ignorando aí duas coisas. A primeira, ela ainda está formando a base do capital. A segunda, ela ainda não deu tempo para o dinheiro trabalhar do jeito mais importante, que é rendendo sobre os próprios rendimentos, é o juros sobre os juros. Se você quer mudar de vida financeiramente, precisa fazer as pazes com a lentidão inicial do processo. Precisa entender que o começo vai parecer chato mesmo. Precisa aceitar que o patrimônio não nasce gritando, ele nasce sussurrando, e só ouve esse sussurro quem tem paciência suficiente para continuar na estrada. Os juros compostos são uma recompensa para quem sabe esperar sem abandonar o caminho, sem abandonar o barco. São uma prova viva de que o tempo é mais valioso do que a intensidade ocasional. E é por isso que quem começa cedo, mesmo com pouco, muitas vezes ultrapassa quem começa tarde, mesmo com muito. Bom, agora você vai entender porque quase todo mundo desiste cedo demais e o que você precisa fazer para não cometer esse mesmo erro. Olha, agora eu quero falar de um ponto que talvez seja o mais importante de todos, porque aqui morre a jornada financeira da grande maioria das pessoas. São os primeiros meses. É nos primeiros meses que o investidor amador se revela. É nos primeiros meses que a ansiedade aparece. É nos primeiros meses que a pessoa olha o extrato, não vê nada de espetacular e começa a se perguntar se está valendo a pena o esforço. Vamos imaginar uma situação bem realista. Você começa o desafio, automatiza R$25 por dia. No primeiro mês, você vê alguma variação pequena. No segundo, talvez o mercado oscile e o saldo fique praticamente igual ao que você colocou. No terceiro mês, pode, por exemplo, começar a melhorar um pouquinho. Aí a sua mente acostumada com recompensa instantânea, que é o que todos nós estamos acostumados hoje em dia, começa a te sabotar. Aí você pensa, será que isso vale a pena mesmo? Talvez eu devesse usar esse dinheiro para outra coisa. Quando eu começar a ganhar dinheiro de verdade, aí eu invisto. Essas frases podem até eventualmente ser consideradas racionais, mas são armadilhas, porque escondem o verdadeiro problema. Você ainda está mentalmente viciado em velocidade. Riqueza odeia pressa emocional. Se você quer vencer nesse jogo, precisa aprender a separar comportamento correto de resultado imediato. O seu trabalho no começo não é ficar rico rapidamente. O seu trabalho no começo é provar para si mesmo que você consegue manter esse hábito, ter disciplina. Isso é muito maior do que parece, porque se você dominar esse comportamento, o patrimônio vem depois. Mas se você não dominar o comportamento, nenhum patrimônio vai se sustentar. A maioria das pessoas não fracassa porque escolheu o pior investimento do mundo. Fracassa porque não aguentou o processo. Sai cedo demais, para cedo demais, mexe nesse dinheiro demais, julga cedo demais, ou pior, nunca começa com consistência suficiente para que algum resultado apareça. Então aqui vai uma mudança mental muito importante, presta atenção. No primeiro ano, seu objetivo principal não deve ser se impressionar com o retorno, deve ser se transformar no tipo de pessoa que investe sem drama, que investe sem negociar consigo mesmo a toda semana, que investe sem depender de motivação, que investe apenas porque decidiu e ponto. E isso é muito forte, porque o maior patrimônio que você constrói no primeiro ano talvez nem seja o dinheiro mesmo, na minha opinião não é. Seja uma nova identidade para você, a identidade de alguém que para de viver só no presente e começa a agir como quem constrói o futuro com consciência. Se você fizer isso, uma coisa muito importante vai acontecer na sua vida. O investimento deixa de ser um evento ocasional e vira parte de quem você é. E quando isso acontece, meu amigo, o jogo muda completamente. Bom, agora eu vou explicar como fazer esse investimento na prática sem complicar a sua vida. Vamos lá. Agora vamos trazer tudo isso para o mundo real, porque teoria sem aplicação não muda a conta bancária de ninguém, não é mesmo?
Se você quiser começar esse desafio, você não precisa inventar nada de diferente. Você precisa de simplicidade, segurança e consistência. Ponto. Primeira coisa é entender que você não precisa ser um gênio das finanças para investir R$25 por dia, tá? Você também não precisa saber escolher ações específicas, tentar acertar a próxima grande empresa ou Bitcoin, seja o que for. Na verdade, para a grande maioria das pessoas, especialmente no começo, quanto mais simples for o processo, mais simples for o investimento, melhor. Você pode usar uma corretora confiável, uma plataforma sólida ligada ao seu banco. O mais importante aqui não é a marca, o tipo de investimento em si, mas alguns critérios. Tem que ter baixo custo, segurança, facilidade de uso, possibilidade de aplicar valores pequenos, opção de automação e acesso a produtos simples. Isso reduz a sua chance de se enrolar e aumenta a sua chance de continuar. Outra coisa que é muito importante é saber escolher um veículo de investimento que não dependa de genialidade para funcionar, digamos assim. E aqui entram as alternativas, como ETFs ou fundos amplos de índice, que basicamente te dão exposição a um conjunto grande de empresas ao mesmo tempo. Isso simplifica e reduz a dependência de acertar uma única aposta. Muita gente trava porque acha que investir exige conhecimento técnico avançado logo no primeiro passo. Não exige, tá? O que exige conhecimento avançado é complicar cedo demais, tá? Para a maioria das pessoas, o caminho inteligente é começar simples, apenas ganhando familiaridade com investimentos, automatizar, observar e amadurecer o repertório com o tempo. E aqui entra um ponto que é decisivo: automatização. Se você deixar para ver depois, fazer quando lembrar ou decidir todo mês, a chance de falha sobe muito. O ideal é transformar o investimento em alguma coisa automática, já falei isso. Caiu o dinheiro, uma parte já vai direto para o destino certo. Isso tira do caminho a principal ameaça do seu plano, que são os seus impulsos do dia a dia. Quando você automatiza, você elimina boa parte da sua autossabotagem. Você não precisa acordar disciplinado, não precisa se sentir inspirado para investir, não precisa vencer a si mesmo todo dia. Você só cria o sistema certo e deixa ele funcionar para você. Agora, imagine o impacto psicológico disso. Ao invés de viver todos os meses improvisando, você sabe que está construindo alguma coisa. Mesmo em meses difíceis, o seu hábito vai continuar. Mesmo quando a vida aperta, o processo não para totalmente. Isso te dá paz. E paz financeira é uma coisa que é super subestimada, tá? Bom, agora você vai saber o que pode acontecer em um ano, o que realmente importa e por que a transformação maior vem depois. Olha só. Agora eu vou responder a pergunta que muita gente quer saber já no título desse vídeo. Se você investir 25 por dia em um ano, você terá isso. O primeiro nível da resposta é simples. Você terá investido aproximadamente alguma coisa em torno de R$ 9.125. Segundo nível, depende do desempenho do mercado e do tipo de investimento escolhido. Em um cenário de retorno positivo, você pode ter algo acima disso, talvez próximo de R$ 9.500 a R$ 10.000 ou até um pouco mais. Em um cenário mais fraco ou com oscilações, pode terminar o ano com algo mais próximo do valor aportado. E isso precisa ser dito com honestidade. Mercado não anda em linha reta, mas a grande sacada é que o número final do primeiro ano não é a parte mais importante. O que realmente importa é o que o primeiro ano prova para você. Ele prova que você é capaz de construir uma máquina. E uma máquina que, uma vez ligada, é mantida. E ela é muito mais poderosa do que um esforço isolado. Primeiro ano não é o máximo, é só a base, é a fundação, é a construção da base, é a fase em que você acumula não só capital, mas confiança em você mesmo. Você percebe que dá para fazer isso, que é possível, que não era um bicho de 7 cabeças, que o hábito cabe dentro da sua vida, que o seu futuro pode ser muito diferente do seu presente se você simplesmente não interromper esse processo. O verdadeiro impacto vem quando você continua. A maioria das pessoas só se interessa pela pergunta: quanto eu vou ter em um ano? Mas quem entende o jogo logo faz a pergunta certa: o que isso vira se eu repetir por 5, 10 ou 20 anos? E é aí que as coisas
ficam realmente absurdas, porque em algum momento o dinheiro acumulado começa a render muito mais do que o próprio aporte mensal. E quando isso acontece, você sente na pele o que antes era só teoria. Você percebe que existe uma força trabalhando com você, para você. E essa sensação é importantíssima para a sua vida. Então, sim, em um ano você terá alguma coisa concreta, terá alguma coisa sua, terá algo melhor do que teria se não fizesse nada. Mas a verdadeira pergunta não é quanto você terá em 12 meses. A verdadeira pergunta é que tipo de vida você vai poder ter se for uma dessas raras pessoas que continuam investindo e não param nunca. Bom, agora eu vou falar sobre o seu inimigo invisível, que são os pequenos gastos que roubam o seu futuro sem que você perceba. Olha só, agora eu preciso tocar em um ponto que incomoda muita gente, mas precisa ser encarado. O maior inimigo da construção de patrimônio não costuma ser um grande desastre financeiro, tá? Muitas vezes é apenas um vazamento silencioso. São os pequenos gastos que parecem inofensivos quando vistos isoladamente, mas eles são sim devastadores quando somados ao longo dos meses e anos. É o delivery várias vezes na semana sem pensar, é a compra por impulso no aplicativo, é o gasto pequeno com conveniência toda hora, é aquela frase curtinha, né? Eu mereço, repetido sem critério, e o dinheiro que vai embora em prazer imediato, sem que você perceba que está trocando liberdade futura por satisfação momentânea. Agora, deixa eu ser mais claro ainda. Isso não significa que você nunca pode gastar com prazer, não é isso. O problema é gastar sem consciência. O problema é não perceber que cada pequeno consumo carrega um custo invisível. Não é só o valor gasto em si, é o que aquele valor poderia ter se tornado se fosse investido com consistência. Quando você começa a pensar desse jeito, uma coisa acaba mudando, querendo ou não, dentro de você. Você para de enxergar R$25 como um valor banal, começa a enxergar R$25 como uma escolha entre prazer rápido e construção de futuro. Nem sempre você vai escolher investir. Tudo bem, mas o simples fato de enxergar a escolha com clareza já eleva o seu nível financeiro. A vida financeira da maioria das pessoas está cheia de vazamentos, pequenos vazamentos invisíveis, porque elas nunca foram treinadas para pensar em custo de oportunidade. O dinheiro sai sem você pensar, sem reflexão, sem consciência do que aquele valor poderia representar mais para frente. E aqui vai uma dica importante. Quando você adota um hábito simples de investir R$25 por dia, você começa a criar um referencial. Cada gasto pequeno deixa de ser só um gasto, ele vira uma decisão comparável. Coisas como, isso vale abrir mão esses R$25 hoje, vale a pena eu gastar em outra coisa? Né? Então, você tem que pensar dessa forma. Agora, vamos resumir a estratégia que pode mudar a sua vida financeira para sempre, tá? Agora eu quero fechar esse vídeo da forma mais importante possível. Se você investir R$25 por dia, em um ano você terá mais do que dinheiro acumulado. Você terá uma prova de que você consegue construir alguma coisa, prova de que não precisa de grandes quantias para começar, prova de que o futuro pode ser moldado agora, no seu presente, prova de que pequenas decisões repetidas têm muito mais força do que você imagina. Você terá um valor investido de aproximadamente R$9.125 ou alguma coisa em torno disso, dependendo dos dias e do calendário, tá? do investimento que você fizer. Poderá ter algum retorno acima disso, poderá ter passado por meses de oscilação, poderá ter se surpreendido com o fato de que o caminho parecia lento no começo, tudo bem, mas acima de tudo você vai ter iniciado uma mudança que pouca gente consegue sustentar, que é sair da lógica do consumo automático e entrar na lógica da construção consciente. E isso, no final das contas, vale mais do que parece, porque a sua vida financeira não muda no dia que você faz muito dinheiro. Ela muda no dia em que você passa a tratar o seu dinheiro de forma diferente. Então, eu quero deixar aqui uma pergunta muito simples, mas muito importante. Daqui a um ano, você prefere ter um resultado ou tá dando desculpa para você mesmo? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. O próximo ano vai chegar, você querendo ou não.
A única diferença é o que você decide fazer com os próximos 365 dias. Ó, e se esse vídeo abriu a sua mente, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, antes de gastar mais e sem construir nada, tá? E comenta aqui embaixo, eu vou começar com R$25 por dia, porque no fim, o que eu falei nesse vídeo não é só sobre investimentos, também é sobre liberdade, sobre disciplina, sobre identidade. E é sobre provar para si mesmo que o seu futuro merece muito mais do que seus impulsos de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!